Muito bem, você está aqui comigo, eu estou aí com você nesse momento, nós vamos juntos aqui nos interagirmos, produzirmos aqui uma comunicação, vamos falar, vamos dialogar. Neste momento eu vou conversar com você, vou expor uma aula, vou transmitir um saber, um conhecimento. Você está nesse espaço, saber para alcançar uma maior interpretação de todas as coisas, não é? Então, aqui é o Mentoria Ser Interpretação, um espaço produzido para você. Não se esqueça, se não é inscrito, se inscreva, faça parte da família, venha se inscrever agora também, venha compartilhar o link, sempre compartilhar o nosso conteúdo, além de, claro, fazer o seu comentário e sempre dar aquele like muito bem assertivo. Hoje iremos falar de um assunto muito especial, que é sobre Parmênides de Eleia. Parmênides de Eleia. Parmênides é filho de Pires, que era um cidadão de Eleia, da Lália ou até da Vélia, uma colônia fundada na Etnópria, tá? Por refugiados, inclusive, da Focéia, isso em 540 a 539 a.C. Inclusive, Diógenes vai nos dizer que ele floresceu em Ólix, tá? 504 a 500 a.C., data, inclusive, que, sem dúvida, foi fornecida por Apolodoro. Por outro lado, nós podemos dizer que Platão diz que Parmênides chegou a Atenas aos seus 65 anos, acompanhado, inclusive, por Zenon, e conversou com Sócrates, que na época era muito moço ainda. Ora, podemos também dizer que Sócrates tinha pouco mais de 70 anos quando foi condenado à morte, isso em 399 a.C. Portanto, se supusermos que era um efebo, um moço, ou seja, que tinha entre 18 e 20 anos, na ocasião da sua conversa com Parmênides, nós teremos que calcular que seria em 451 a 449 a.C. que ocorreu esse diálogo, tá? Preferir a estimativa de Apolodoro a uma afirmação expressa de Platão se torna uma atitude quase sem critério, sobretudo quando o próprio Parmênides fala de visitar todas as cidades. E nós vamos ter outras evidências da própria visita de Zenão a Atenas, na quais vamos se afirmar que Péricles o teria ouvido, e a data, podemos dizer, indicativa ou indicada por Apolodoro se basearia dentro de uma proposta mais voltada exclusivamente à data de fundação de Eleia, isso em 540 a.C. Então, podemos dizer que, dentro desse contexto todo, Parmênides nasceu no ano de 540 a.C., assim como Zenon nasceu no ano em que Parmênides floresceu. E é difícil entender até como alguém possa dar crédito a tais combinações e indicações de data. Por isso que sempre data nunca se pode afirmar. Ela sempre tem que ser colocada de uma forma aproximada, porque existem sempre essas questões de desencontros da questão da cronologia, certo? Da sequência cronológica, da sequência do tempo. Então, vimos que, segundo essa afirmação de Aristóteles, Parmênides havia já, por exemplo, sido discípulo de Xenófanes, mas era praticamente certo que isso tinha sido apenas um comentário que podemos dizer jocoso de Platão no Sofista, de que já nós tínhamos tratado. Então, o próprio Xenófanes, né, vai nos dizer que aos 92 anos ainda perambulava de um lado para o outro. E nós não devemos nos desprezar uma afirmação de Sócio, certo? Preservada até por Diógenes, de que, embora Parmênides tivesse ouvido, Xenófanes não havia seguido suas ideias. E, na verdade, Parmênides era discípulo de um pitagórico, que era o Armínias, filho de Dioguetas, um homem pobre, mas honrado, para quem depois até foi se construído o santuário, como se ele até fosse um herói. Então, Armínias e não Xenófanes, ele que converteu Parmênides à vida filosófica
e vai, na verdade, parecer até uma certa invenção, mas o santuário erigido por Parmênides ainda veio a existir em época posterior, como um túmulo de Pitágoras no Metaponto, que esse teria um epitáfio, não é? Também vamos falar que convém mencionar que Estrabão descreve Parmênides e Zenon como os pitagóricos, e que Cebes vai falar de um modo de vida em que o parmediano e o pitagórico se encontram. Então, é certo que, além disso, que o próprio proêmio do poema de Parmênides se torna uma descrição muito clara da alegoria da sua conversação, que era empreendida nos seus diálogos, que ele considerava ser a verdade e que, na verdade, era composto de uma forma de um apocalipse órfico, tá? Então, isso seria muito natural, até se tivesse sido pitagórico na juventude, e logo não há até que hesitarmos em aceitar essa tradição de que o foi, e no tocante até a relação de Parmênides com o sistema pitagórico, nós podemos dizer que há algo a dizer mais adiante para nos trazer um olhar observador dentro de uma filosofia, dentro de uma proposta em que legisla todo um contexto de acontecimentos mais visíveis e propostos. Tá? Então, Parmênides, na verdade, ele foi o primeiro filósofo a expor seu sistema em uma linguagem metrificada, podemos dizer, e os seus predecessores, o Anaximandro, o Anaximenes e o Heráclito, eles escreveram em prosa. Os únicos gregos, na verdade, que alguma vez escreveram filosofia em verso foram justamente o Parmênides e o próprio Empedocles, que já que Xenófanes era tão pouco filósofo quanto Epicarmo, Empedocles imitou Parmênides, e esse, sem dúvida, até podemos dizer que foi influenciado pelos órficos, mas isso foi uma inovação que não veio até a se manter, tá bom? E uma outra questão também que eu gostaria de colocar é que, na maioria dos fragmentos de Parmênides, foram preservados por Simplício, que ele, na verdade, que guardou essa maioria dos fragmentos de Parmênides. E, felizmente, isso inseriu num comentário que mais tarde ele propôs e construiu sobre a numeração, inclusive, de dielas, que seria, na verdade, uma interpretação das postulações de Parmênides, tá? Podemos também acrescentar que essa questão toda ela é muito importante e até para podermos compreender a dimensão desse comentário e desse texto e de algumas articulações de Parmênides que o Simplício vai colocar em publicação, vai organizar em texto para até ser tornada conhecida. Então, está mais ou menos assim escrito: o carro que me transporta levou-me tão longe quanto desejava meu coração, quando me trouxe e colocou no famoso caminho da deusa que conduz o homem sábio por todas as cidades. E por esse caminho fui conduzido, pois por ele me levaram as sábias éguas que puxavam meu carro, e as donzelas mostraram um caminho, e o eixo reluzindo nos cubos, pois era impelido a girar pelas rodas turbilhantes em cada extremidade. Existia e emitia um som como o da flauta, que, nessa verdade, reluzia em cada extremidade como as filhas do sol, apressando-se em me levar à luz para poder afastar do rosto seus véus e abandonar a morada da noite. Então, essa é um verso, essa é uma poesia, essa é uma proposta que é apresentada por Parmênides dentro de um texto que Simplício é que vai trazer ao conhecimento do público, tá? Uma outra questão também que é importante nós colocarmos aqui e mencionarmos é que dentro desse contexto todo, dentro desse universo todo de Parmênides, com esses versos, com esses poemas, na primeira parte do seu poema, nós vamos ver que Parmênides está interessado, sobretudo, em comprovar o
mas à primeira vista não fica muito claro exatamente o que vem a ser e se é. E ele vai dizer simplesmente o que é e é. Não há nenhuma dúvida de que se está tratando aqui de chamarmos o corpo. Então, seria uma aferição parmeniana sobre o corpo. E este, com certeza, é visto até como espacialmente extenso e descrito de uma forma mais esférica, a partir da proposta até que o próprio Aristóteles vai interpretar Parmênides, dizendo que ele não acreditava em nenhuma realidade que se não fosse sensível. E Parmênides não diz uma só palavra sobre o ser, em parte alguma dos seus escritos. E é notável que evite o termo Deus, que foi usado como grande liberdade por pensadores anteriores a ele e posteriores. Então, isso é uma afirmação do que o é equivalente exatamente a isto, que o universo é um plenum e que não há nada que se assemelhe ao espaço vazio, quer dentro, quer fora do mundo. Tá? Então, o universo, nessa visão de Parmênides, ele vai decorrer daí que não pode haver algo como movimento, em vez de dotar de um impulso de mudança, como fizera o próprio Heráclito, e, portanto, o Parmênides vai descartar essa mudança como uma ilusão, tá? E vai mostrar, de uma vez por todas, que se um for levado a sério, é forçoso negar tudo ou mais, ou todas as soluções anteriores em questão podem estar até erradas. Então, Anaximínides pensava em salvar a unidade a partir de uma substância primordial e de uma teoria da rarefação e de uma explicação pitagórica que vai implicar na existência de um espaço. Então, esta é a proposta, essa é a articulação, e este é o processo de todo um contexto que Parmênides vai trazendo, principalmente tratando a questão que atribui da visão de que o ser e o não ser são idênticos. O ser e o não ser são idênticos porque o filósofo é quem ataca. Então, ele vai dizer que não é o mesmo e não o mesmo. E este é o natural das palavras que vão descrevendo de uma forma muito precisa até a própria teoria de Heráclito. Então, Parmênides desenvolve, podemos dizer, uma proposta de admitir o impensável, e esse impensável se torna uma permissão de poder compreender todos os conflitos diretos e indiretos dos sentidos na mudança e na decadência. Então, Parmênides passa a desenvolver com todas as consequências essa admissão de que algo que deve ser incriado e indestrutível, e não pode ter surgido do nada, pois o nada não existe, e também não pode ter surgido de alguma coisa, pois não há uma possibilidade para nada, senão ele próprio que é, e não pode ter a seu lado um espaço vazio que de outra coisa possa surgir, pois o espaço vazio nesse aspecto é nada, e o nada não pode ser pensado de onde não pode existir. O que nunca nasce nem é algo que virá a ser no futuro, é ou não é, e se é, então é agora e de uma só vez. Então é assim que Parmênides vai trabalhando na sua articulação, na sua proposta, e desenvolvendo toda uma construção metodológica, toda uma aferição, toda uma análise, toda uma avaliação sobre o contexto, pautada a partir da teoria que ele constrói, a partir do é e o não é, ok? Muito obrigado, era isso que tínhamos para falar um pouco do pensamento de Parmênides.